Olá pessoal, eu sou a Sol e você está no canal Na Casa da Sol. E hoje, pessoal, eu trouxe para vocês esse projetinho aqui. Eu vou fazer uma capa para minha air fryer com esses tecidos aqui. Esse tecido aqui, ele é de tricoline, esse aqui também, são duas estampas diferentes. Essa aqui ela é bem clarinha, é um floridinho de amarelinho com branco. E é ideal para mim poder fazer esse trabalho aqui de pet appliqué. Vou usar essas linhas, olha, fazer com ponto caseado, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu cortei a parte superior da minha air fryer, a medida, né, certinha. Aqui já tá com a margem de costura de mais ou menos 1 centímetro. E de forro eu vou usar esse tecido aqui, que é um tecido de algodão cru, bem baratinho, mas é muito bom, tá? E eu vou começar pelos bordados. E depois a gente faz a costura e as aplicações das rendas e do viés. Aí eu vou precisar de tesoura, vou precisar de agulha, alfinetes, né? Essa parte aqui, como é de costura, dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu espero que vocês gostem, tá? Então vamos lá, gente? Vamos fazer o nosso projeto? Pessoal, só mudei uma coisinha, mudei a renda. Eu ia usar a princípio essa daqui, olha. Só que ela é bem branca e todos os tecidos que eu tô usando ele é meio amarelado. Então eu troquei por esse bordado inglês aqui, que ele é bem cru, no tom de meio marfim, meio bege, meio off-white. E aí eu troquei, que eu achei que combinou mais. Bom, pessoal, nós vamos começar a bordar a maçãzinha. Então eu fiz um pequeno nó. Introduzir aqui por baixo do nosso trabalho. Esse pet appliqué aqui é feito com tecido de tricoline. E aí eu vou começar o primeiro ponto aqui. Aí eu vou no sentido horário, tá? No sentido horário. De caseado é bem fácil. Essa maçãzinha foi colada com intertela colante. Nós vamos eu não costumo usar bastidor. Foi passado intertela colante, então você pode ver que as folhinhas, elas não se movem, mas quem não gosta de usar intertela colante, é só colocar a aplicação com um alfinetinho. Ou você pode alinhavar também. Depois é só tirar o alinhavo. A gente vai circundar todinha a nossa maçã. Essa parte aqui é um pouquinho mais durinha, porque ela tem duas camadas de tecido, a da folha e a da maçã. E a disposição das folhas, né, o talinho, você pode colocar do jeito que você quiser. Os meus talinhos eu coloquei um virado pro lado esquerdo, outro pro lado direito, não ficou todos na mesma direção. Eu acho que assim fica mais natural, né? Na natureza, nada é muito uniforme, né, como vocês sabem? Então, eu acho que no trabalho também não precisa ser tudo muito uniforme também, não. Nós vamos passar por toda a volta, daqui a pouco eu volto. Aqui tá a nossa maçã, olha. A linha deu guiriguiri, gente, olha, em cima. Guiriguiri em japonês quer dizer em cima, certinho, sabe, na conta. E olha aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar pra trás, né? Vou fechar o ponto aqui. Aí eu vou virar pra trás. Vou dar só um pequenino nó, assim, só uma laçadinha. Só uma laçada mesmo, porque a minha linha aqui tá, como eu falei, guiri-guiri. E aí, o que eu vou fazer? Eu não vou cortar esse fio aqui, eu vou simplesmente colocar ele pra dentro do tecido. Você toma muito cuidado pra ele não passar pro outro lado. Você passa assim por dentro, que vocês estão conseguindo ver, ó. E aí, você vai, puxa, né?
E aí, esse restinho aqui, aí a gente corta. Vai ficar um trabalho limpinho, olha. Tanto na frente como atrás. Porque aí eu tinha falado pra vocês que eu ia usar forro. Mas, se o acabamento da parte do bordado atrás fica bonito, não tem necessidade de usar forro. E fica mais fácil também para ensinar para vocês o trabalho que não é forrado, porque acho que não vai ter necessidade. Igual aqui, olha, ó. Esse aqui eu já terminei. Todos os pontinhos eu só dei um nozinho, né? Por desencargo de consciência, eu dei um nozinho e coloquei por dentro. E ele já tá todo pronto, olha. Agora já estão bordadas. E agora eu vou alinhavar a outra barra, né, o outro barrado nele, vou colocar o viés e eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô pretendendo fazer. Aí com o alinhavo já vai ter uma ideia de como vai ficar, tá? Coloquei o tecido que eu bordei, esse aqui vai ser o barrado de baixo, coloquei os dois frente com frente. E aqui na junção entre um tecido e outro, eu resolvi colocar um viés aberto, olha. Eu abri, aquela parte que tá fincada, eu abri e coloquei ele assim no meio. Dobrei ele ao meio e vou colocar ele no meio, entre um tecido e outro. E vou alinhavar e aí eu mostro pra vocês o que eu pretendo fazer com isso, tá bom? Passei um alinhavo nas 3 camadas, que é o estampado, o viés e o tecido bordado. Você pode alinhavar com os pontos grandes mesmo, não tem problema. Depois a gente vai dar um acabamentinho aqui também. Pode passar um zigue-zague, né? E a parte avesso é assim. E a frente vai ficar assim, olha. O debrum, né? E aí, por cima do debrum vai ficar a nossa renda. Deixa eu puxar aqui pra vocês. Quando eu for fixar o debrum, eu já fixo a renda também, né? Ficou assim, olha. Rebati a costura. Na hora de pregar essa renda aqui, eu já rebati a costura do debrum. Nós vamos fazer o acabamento da nossa barra. Vou colocar o viés da mesma cor e vou costurar ele pela parte de trás do nosso tecido. Vou passar um alinhavo e vou costurar. Depois que eu acabar de costurar toda a primeira parte do nosso viés, dessa parte que eu alinhavei, eu vou dobrar e costurar pelo lado da frente para fazer o nosso acabamento. Com esse mesmo viés, eu separei mais ou menos 8 centímetros, dobrei ao meio e costurei. E fiz uma aba para segurar o botãozinho que eu vou colocar no acabamento da nossa capa na parte de trás, que vai ser na altura do debrum. Aí vocês olham no exemplo como é que eu vou fazer. E essa aba tem que ser do tamanho do botão que vai ser usado. Então eu não posso dar uma medida correta para vocês, tá bom? Quando você estiver costurando na altura do debrum, você pare a costura e encaixe essa aba com a parte das costas para cima. Costure e depois, quando você terminar de costurar toda a volta, aí você vai lá naquela aba e passa uma costurinha. Dobra ela para o lado de fora e costure. Eu terminei de fazer a parte da barra, já viés da mesma cor mesmo para fazer aqui, certo? E na lateral eu coloquei essa abinha aqui pra gente colocar um botãozinho e fazer o fechamento atrás. O debrum eu fiz com viés, porque o viés ele tanto pode fazer reto como curvo, que foi essa lateral aqui, ó, que eu costurei curva, né? Então, eu usei o viés para fazer aqui, já para ter essa facilidade, tá bom? E agora, depois dessa parte toda terminada, aí nós vamos colocar o topinho, que é esse aqui. Fazer o molde da parte do topo da minha air fryer. Então, eu peguei um lápis, colei o papel aqui, um de cada lado com uma fitinha crepe, um papelzinho,
Pode ser qualquer papel, até de jornal, se você não tiver outro. E aí, o que eu fiz? Eu fui riscando com lápis toda a borda. Prendi e fui riscando, ó. Ficou assim, olha. Aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo desenhar pra vocês. E aí, você aumenta 2 milímetros. Aumenta 2 milímetros e 1 centímetro de margem de costura. Pra dar uma margem boa pra costurar, tá? Foi assim que eu fiz, mas tem várias maneiras. Você pode usar um prato. É que essa air fryer aqui, o modelo dela, ele não é muito arredondado. Ele é um quadrado com as bordas arredondadas. Então, eu quis fazer certinho, né? E aí, a melhor maneira que eu achei foi colar um papel e passar o lápis em volta, tá bom? Mas cada um pode fazer de acordo com o que achar melhor. O topinho da minha air fry, eu dobrei em 4 e fiz as marcações, ó. Aqui é um meio, aqui é outro meio, aqui é outro e aqui é outro, ó. Tá vendo? Essas 4 medidas eu vou repartir na hora de costurar ali no meu tecido, né? Pra ficar a medida correta, o meio da minha air fry com o meio do meu tecido, para ficar bem certinho e não faltar e nem sobrar tecido em lugar nenhum, tá bom? Eu vou costurar essa parte aqui, olha, no topo. Vou alinhavar primeiro, né, para ter mais segurança. E o que eu fiz? Fiz umas preguinhas na parte da frente, onde fica a parte do puxador da nossa air fry. E para alinhar o tamanho desse círculo aqui com a parte da barra, porque essa parte aqui é mais larga, ela foi feita com a medida da parte mais larga da nossa air fry, já incluindo o puxador, né? Nós medimos a volta toda, já incluindo o tamanho do puxador, né? E deu esse tamanho aqui, que cada air fry é de um tamanho diferente, né? A não ser que vocês façam com o mesmo modelo que a minha. Mas geralmente os modelos e as marcas mudam, né? O formato. Ah, e tem mais um detalhe, gente. As preguinhas que eu fiz, eu não quis fazer franzido, eu quis fazer com pregas. Então, eu fiz 2 pregas, 2 nas laterais do meu puxador. E a prega daqui eu fiz entre uma maçãzinha e outra, olha. Entre essa maçã e essa, eu fiz 2 pregas. Essa prega segue essa prega aqui. E essa outra do outro lado, ela vai seguir essa daqui. Tá vendo? Ó, essa segue pro lado esquerdo e essa segue pro lado direito, que é para combinar, para ficar um trabalho mais bonitinho, tá? Aí eu vou alinhavar e já volto. Fiz essa marcação aqui, marcando o meio dele. Então, eu alinhei com o meio do tecido. Aí, prefiro fazer assim, eu não sei qual é a técnica certa, mas eu medi o meio aqui, olha. E vou costurar daqui pra cá. Aí, quando eu terminar, eu volto e costuro daqui pra cá. Se sobrar alguma medida de tecido, eu vou transpassar lá atrás, tá bom? Que às vezes sobra um pouquinho mesmo, né? E se faltar o tecido, o que a gente pode fazer? Para eu mexer numa dessas pregas, melhor a prega última lá de trás, para você poder tirar a falta do tecido, tá? Vamos passar uma costura por toda a volta do topo da nossa capa. E não esqueça de, antes de costurar, dar uma revisada se tá tudo ok. E aí, o acabamento interno da nossa capa ficou assim, gente. O zigue-zague da parte do debrum e a parte do topinho. Cadê a parte do topinho? Ah, tá aqui. Então, eu fiz um zigue-zague também, mas antes de passar o zigue-zague, eu fiz uns piquezinhos, que é para essa parte arredondada ficar mais bonitinha. A parte de costura à máquina terminou por aqui, e para finalizar, coloquei somente um botão naquela parte da aba, né, em frente com o debrum, e uma cordinha para segurar o fio. Eu usei o próprio viés, foi só um restinho que sobrou. E
combinou, gente, com essa toalha de mesa que eu fiz pelo menos uns 10 anos atrás. Uma toalha de mesa com o mesmo motivo de maçãzinha. Inclusive, aquelas maçãzinhas que eu usei eram as que sobraram desse trabalho aqui. Elas já estavam quase 10 anos guardadas na minha gaveta. E finalmente eu consegui dar um fim para elas. E eu achei que ficou muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Demorou um pouquinho esse vídeo, mas eu espero que vocês tenham entendido passo a passo, tá? Se vocês gostaram, curte, comenta, se inscreve no meu canal para saber o que eu tô trazendo por aqui e ativem o sininho. Um beijo a todos e fiquem com Deus.